Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de bordado. Eu sou a professora Ariane Torres e na aula de hoje vamos aprender pontos em relevo. Na aula de hoje nós vamos aprender pontos que dão relevo ao nosso trabalho. Vamos começar pelo mais simples, que é o nó francês. Ele é muito parecido com aquele nozinho de costureira que a gente fez lá na primeira aula, porém, ele vai ficar presinho aqui no lado direito do nosso tecido. Eu seguro a agulha com a mão esquerda, aqui com o meu polegar, e aí eu faço 3 voltas com o fio na agulha. Eu vou segurar essas 3 voltinhas com esse meu dedo e passar o fio todo por dentro, com cuidado, ó. Só depois que eu puxo todo o meu fio, é que eu vou soltar esse dedinho que ficou aqui segurando. E aí, olha, temos o nó francês. Para prender ele no tecido, eu faço um pontinho ao lado, aonde eu saí com o meu fio. Ó, fica um nozinho bem bonitinho e com relevo. Vou fazer novamente aqui do lado. Então, eu puxo o fio pro lado do direito, seguro a agulha com a mão esquerda, faço 3 voltinhas, seguro o fio, passo o fio todo por dentro, segurando para não escapar, e aí faço um pontinho pro lado para prender ele no tecido. Esse ponto nó francês é muito utilizado para fazer miolinho de flor, olhinho de bicho, pode fazer estrelinhas no céu, enfim. É muito utilizado. E uma variação dele é o rococó. Vou fazer aqui ao lado. Saio com o meu fio. O rococó, a gente faz mais voltinhas na agulha. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltinhas. E aí, ele fica, olha, um palitinho, e você mantém esse palitinho no bordado. Passo o fio aqui pra dentro. E aí, eu prendo, não exatamente ao lado de onde sai o meu fio, e sim, olha, um espaçamento aonde ele possa ficar esse palitinho. Com esse ponto, dá pra fazer rosinhas, por exemplo, se você sai aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Esse daqui eu posso enrolar um pouquinho mais, fazer o miolinho da flor. Vou fazendo um bem próximo ao outro. Prendi aqui, olha, vai formando um botãozinho de rosa. Pode fazer corpinho de borboleta também. Qualquer detalhe que você precise, assim, mais compridinho e com volume. Esse, então, é o ponto rococó. É uma variação do nó francês. A gente faz com mais voltinhas e prende o fio com uma maior distância, olha. Fica uma rosinha bem delicada. Agora, eu vou pegar um fio aqui de outra cor para fazer o ponto roseta ou ponto de rosa. Primeiro, você vai fazer uma estrutura para o seu ponto de rosa. Pode ser com 3 ou com 5. Sempre número ímpar. Saio com o fio aqui no centro.
e faço esses 5 palitinhos, que vão ser a estrutura da nossa rosa. Então, lembrando aqui, poderia ser 3 ou 5 palitinhos. Venho aqui, olha, ao lado, não no mesmo buraquinho. E aí, você vai contornar como se fosse um tear. Aqui eu passo por cima, no próximo eu passo por baixo. Por cima e por baixo. E como a gente tem o número ímpar, aqui nesse primeiro que eu passei por cima, agora eu passo por baixo, e aí o fio fica sempre bem presinho. Vai fazendo a volta, até preencher todo esse palitinho que a gente fez no início. Fica bem bonito fazer esse daqui com a linha matizada. E aí, ela vai ou escurecendo ou clareando conforme aumenta a circunferência. Tem que encher bem, para ela ficar bem volumosa. Pode fazer de vários tamanhos. E importante também os palitinhos do início terem o mesmo tamanho. Olha só, tudo bem preenchidinho, a gente joga o fio pro lado do avesso e arremata. E esse daqui é o ponto de rosa ou ponto de roseta. Também fica com bastante volume. E você pode usar em vários tamanhos. O próximo ponto é o ponto picô. E para o ponto picô, a gente vai fazer uma marcação aqui em formato de triângulo. Vamos precisar de alfinete de cabeça para nos auxiliar aqui nesse ponto, que é feito da seguinte forma: eu venho na ponta do triângulo, faço uma alça que fica solta aqui do meu tecido. Eu vou prender bem aqui no meio com o alfinete, saindo na ponta do triângulo, e o meu fio, olha, fica presinho ao redor deste alfinete. Saio com o fio aqui bem no meio. Também prendo ele aqui no alfinete. E aí, nós vamos fazer o mesmo princípio do tear, passando um por cima e um por baixo. Então, primeiro eu passo aqui por baixo do fio central. Na próxima carreira, eu passo por cima. E aí, vamos trabalhar ida e volta nesses 3 fiozinhos, passando por cima e por baixo. Da mesma forma como a gente fez na rosa, só que agora nesse formato triangular.
Lembrando sempre, olha, de ajustar aqui pra baixo, para os pontinhos ficarem bem próximos. E aí, você vai fazer até acabar esses 3 fiozinhos de base que nós colocamos. Lembrando que aqui a gente não passa para trás do tecido, ele é todo feito em cima daqueles 3 fios, como a gente fez aqui no ponto roseta. É por cima e por baixo do fio, não passo para trás do tecido. E aí, quando a gente tira o nosso alfinetinho, olha, tem uma bandeirinha, uma asinha, o que você quiser. Pode ser pétala também, de flor, folha. Eu já fiz uma fogueira com vários desse. Pode fazer em tamanho maior também, é só ir passando por cima e por baixo. Várias opções aí para você aplicar esses pontos de relevo. Ó, ele fica totalmente solto, e aqui a gente passa o ferro depois para apagar a marcação de caneta. Esses foram os pontos da aula de hoje. Pratiquem bastante e espero vocês na próxima aula.